Boa tarde para vocês, programa Café com Zaidan, programa tradicional, 28 anos no ar. Primeiro programa foi iniciado aqui com o ex-governador Mário Covas, sentou nessa cadeira aqui e fez o primeiro programa Café com Zaidan em fevereiro de 1996. Grande figura. Eu digo para vocês, em 2000 para 2001, o Lula estava na Riviera e eu estava com ele lá, ele estava na casa do amigo dele, eu morava na Riviera, e eu perguntei para o Lula, Lula, você vai ser candidato a presidente? Ele falou, Zaidan, eu vou ser sim, só não você se esse seu amigo espanhol, aí apontou para a casa do Mário Covas na Riviera, e falou, se esse seu amigo espanhol for candidato a presidente, eu não serei um adversário dele, não disputarei. Quis o destino que o Mário Covas, 3 meses depois, veio a falecer. Quis o destino, né? E hoje eu vou entrevistar um dos maiores presidentes que esse país já teve, Michel Temer. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Muito boa tarde, Zaidan. Muito prazer estar com você. E é interessante, logo na introdução, ouvir essa sua notícia, né? Você vê que as notícias vão correndo e vão fazendo história, né? Você acabou de registrar um fato histórico no país. Agora, presidente, se Mário Covas não tivesse partido para o Oriente Eterno, com certeza ele seria o presidente em janeiro de 2003. Teria mudado o destino desse país, presidente? O Mário Covas sempre foi um político de uma eficiência extraordinária, né? Nos vários momentos em que ocupou cargos, em Santos, depois no governo do Estado, depois na Constituinte, ele foi o líder do MDB na Constituinte, né? Ele sempre teve uma posição muito correta, muito adequada e de muita hombridade, sabe? O Covas sempre me pareceu um sujeito assim de uma honorabilidade extraordinária. Então, evidentemente, na medida que você me pergunta, bom, se ele tivesse sido eleito em 2003, como seria o país? Acho que o seu país seria muito bom, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Eu acho que ele produziria bons resultados para o Brasil. Presidente, o senhor é tido como um político pacificador. Me lembro muito bem, você como deputado federal, presidente da Câmara, acomodando aquelas situações, porque ali parecia um saco de caranguejo, né? Um ficava brigando com o outro. Aí os estranhos punham a mão lá dentro, os caranguejos tudo iam na mão daquele que punha a mão lá. Como é que é dirigir um Congresso, uma Câmara Federal, como você conduziu por diversos mandatos, né, de 513 deputados? Você sabe, Zaidan, eu sou muito apegado, como convém, ao texto da Constituição brasileira, né? A meu modo de ver, a Constituição resolve todos os assuntos. E, no particular, no meu caso, de fora a parte de uma formação política democrática, o fato é que você sabe que eu sou militante da área de direito constitucional, né? Professor que fui durante muito tempo dessa área, e, portanto, cumpro rigorosamente a Constituição Federal. E pela Constituição Federal, você tem que, digamos assim, a cada cargo que você ocupe, você tem que desempenhá-lo com muita correção. Quando eu fui secretário da Segurança em São Paulo, muito bem, era secretário da Segurança. Quando eu fui procurador-geral, tinha minhas funções de natureza jurídico-institucional. Quando fui presidente da Câmara, as 3 vezes que fui presidente da Câmara, também eu era o presidente de todos os deputados. Então, o que é que eu fiz quando me candidatei, naturalmente, a primeira vez, depois a segunda vez, mais à frente, a terceira vez? Os deputados sabiam que eu, no exercício da presidência, obedeceria à Constituição e, portanto, teria uma participação, ou chamaria para uma participação coletiva no Congresso Nacional, no particular na Câmara dos Deputados, de todos os partidos. E foi o que eu fiz. Eu, quando levava uma matéria para o plenário, eu levava depois de consultar as lideranças partidárias e dialogava muito, né? A Câmara é um espaço aberto. Por exemplo, só dou um exemplo para você. Seria inadmissível
lá na Câmara dos Deputados, você, presidente da Câmara, fechar a porta da sua sala, porque a entrada é uma entrada, digamos assim, liberada, uma entrada livre. Eu fiz isso com muita tranquilidade. Isso me ajudou, porque eu sempre cumpria a Constituição Federal. Na verdade, muitas e muitas vezes, as pessoas levantavam uma objeção de natureza regimental e eu respondia muitas vezes com um dispositivo da própria Constituição Federal. E dou um exemplo interessante a você, que pegou muito bem, sabe, Zaidan, no Congresso Nacional, foi aplicado na Câmara e foi aplicado depois no Senado Federal, que é o seguinte: na terceira vez que eu presidi a Câmara dos Deputados, uma ocasião, relendo a Constituição, especialmente no capítulo das medidas provisórias, eu deparei com um artigo que dizia o seguinte: olha aqui, se a medida provisória não for aprovada num prazo, no caso de 60 dias, no caso, na Câmara, né, ela trava todas as demais disposições normativas. Ou seja, nada poderia ser votado se não se apreciasse na Câmara a medida provisória. Eu disse, interessante, nós temos que interpretar esta matéria restritivamente, por uma razão. Cada órgão do poder exerce uma atividade determinada. Executivo executa, legislativo legisla, judiciário julga. Se tem uma exceção, e a medida provisória é uma exceção, porque ela é editada pelo Poder Executivo, e depois, num prazo de 120 dias, tem que ser aprovada e convertida em lei pelo Congresso Nacional, ela, então volto a dizer, passado um prazo, ela paralisava todo exame de qualquer projeto, projeto de emenda à Constituição, projeto de resolução, de lei ordinária, que não tratava de matéria versável por medida provisória. Então, num dado momento, eu disse, olha aqui, nós vamos fazer o seguinte, eu proferi um despacho em plenário. Só paralisará, e é assim que nós temos que ler a Constituição Federal, aquelas medidas provisórias que estiverem versando matéria cabível à medida provisória. E, portanto, só trava o andamento das medidas provisórias, não pode travar o andamento de emenda à Constituição, de lei complementar, de decreto legislativo, de resolução. Isso, no começo, causou uma certa perplexidade, mas logo as pessoas perceberam que seria possível esta fórmula para que o legislativo pudesse trabalhar. Isso se aplicou na Câmara dos Deputados, nós passamos a legislar mais amplamente, depois se aplicou no Senado Federal, e até hoje esta regra, porque estabelecida numa interpretação sistêmica do texto constitucional, prevalece até hoje. O senhor acha que com a posse do Trump agora, dia 20 de janeiro, muda a geografia política do mundo? Olha, o Trump tem posições diferentes, por exemplo, do Biden, né? Ou do Obama. Né? São posições que nós, se quisermos rotular, nós podemos chamar de mais conservadoras. Né? A grande preocupação, né, Zaidan, é como é que vai ser a relação com o Brasil. Eu acho que, nesse sentido, veja, a relação não é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente, com Donald Trump. É a relação do presidente da República Federativa do Brasil com o presidente dos Estados Unidos da América. É uma relação institucional. Se o Brasil tomar cuidado e levar em conta esta concepção, que é uma concepção jurídico-institucional corretíssima, volto a dizer, a relação não é entre pessoas, que muitas e muitas vezes os dirigentes, né, fosse do Brasil ou fora do Brasil, fazem uma relação pessoal e acham que a relação é pessoal, mas ela não é. Ela é institucional, é de Estado com Estado. Então, se houver uma correção adequada na relação entre Brasil e Estados Unidos e Brasil, não haverá dificuldade nenhuma nesse relacionamento. Né? Agora, vamos fazer um pequeno intervalo aí e vamos chamar a nossa amiguinha Vanessa da GoCare. Eu sou de Santos e santista de verdade tem orgulho em dizer que é daqui. Eu sou de Santos e é claro que eu cuido da minha saúde. Por isso, meu plano de saúde é GoCare. Eu posso ser atendida nos melhores hospitais. Gostou da novidade? Vem ser GoCare.
Jaque Laboratório, o melhor laboratório de análise clínica do litoral paulista. Lá você é atendido com qualidade, exames rápidos, todos os exames, uma gama de exames você tem no Jaque Laboratório. Dá uma passadinha lá e fala com nosso amigo John. Eu gostaria de saber como você vê o papel do Congresso hoje. Parece um Congresso que não é o Congresso que deveria atuar, um Congresso que foi eleito para fazer leis, projetos, e isso deixa um vácuo com que o STF atue no lugar do Congresso. Como é que o senhor vê isso, presidente? Bom, em primeiro lugar, o Congresso é fundamental para a democracia. Você sabe que no Congresso está o maior número de pessoas que representam a vontade popular, não é? Diferentemente do Executivo, que é o presidente, né? Que é eleito, o presidente e o vice, são duas pessoas, né? No Congresso você tem 581, não é? Representantes do povo, né? Então, com isso eu quero significar a importância do Congresso Nacional. Em segundo lugar, eu quero dizer que ao longo do tempo, viu, Zaidan, o que aconteceu foi que o Congresso foi assumindo um protagonismo muito grande. Você veja que hoje, na questão do orçamento, ele não só aprova o orçamento, como praticamente comanda o orçamento, né? Tais emendas impositivas que cada deputado tem, as emendas do relator, as emendas de bancada, emendas de comissão. Então, isso vem ao encontro, digamos assim, de uma tese que eu sustento, e até eu tomo a liberdade de acrescentar, há pouco tempo atrás, eu vi que o presidente da Câmara chamou os planos de saúde, por exemplo, para fazer um acordo nacional em relação aos planos de saúde. Isso é tipicamente uma atividade de natureza executiva, não é? E outros tantos gestos que o Senado também praticou, que são gestos de natureza executiva. Então, para o meu paladar político, eu diria interessante, a grande reforma política no país seria entregar a função governativa, a função executiva, para o Congresso Nacional. Porque, veja, hoje, volto a dizer, o Congresso comanda o orçamento, mas não tem responsabilidade pela execução governativa, não tem responsabilidade pela execução administrativa interna. Então, há um desequilíbrio muito grande em função disso, né? Primeiro ponto. O segundo ponto, essa questão do Senado, do Supremo também, viu, Zaidan, você sabe que fala-se muito que o Supremo invade competências, ou o Judiciário invade competências, mas eu quero ressaltar o seguinte, em primeiro lugar, você sabe que a nossa Constituição é muito detalhista, ela foi a todos os pormenores que você possa imaginar. Ela cuida não só da estrutura do Estado, dos poderes do Estado, dos direitos individuais, das liberdades democráticas, mas trata de família, educação, cultura, ordem econômica e social, até os direitos trabalhistas. Você sabe que foram para o texto da Constituição Federal. Estão lá no artigo 7º da Constituição Federal. Então, por que é que eu estou dizendo isso? Porque é claro que ampliou-se enormemente a ação do Supremo Tribunal Federal, porque ele cuida da questão da constitucionalidade das leis, né? Primeiro ponto. O segundo ponto é que no passado, Zaidan, antes da Constituição de 88, havia apenas uma ação referente à constitucionalidade, que era a ação direta de declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, se uma lei agredisse o texto constitucional, poderia ser declarada como tal, como inconstitucional, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, ao lado disso, criou-se a ação declaratória de constitucionalidade. Criou-se a ação de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação também de natureza constitucional. Criou-se até, Zaidan, o controle da inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, se um dispositivo da Constituição está dependendo de uma regulamentação por lei comum, por lei ordinária, e essa regulamentação tarda, há figuras, são as figuras catalogadas no artigo 103 da Constituição, ou seja, Presidente da República, Congresso Nacional, partido político, confederações sindicais, podem ir ao Judiciário para que o Judiciário declare a omissão legislativa. Mas foi até mais além, Zaidan.
a Constituição, entregou essa tarefa a cada qual dos cidadãos. Por exemplo, se eu, examinando a Constituição, verifico o seguinte, bom, no dia que regulamentar esse dispositivo constitucional, eu tenho direito tal e qual, eu tenho direito, e o Congresso não regulamenta, não edita a lei ordinária, eu posso ir ao Supremo e pedir a declaração de inconstitucionalidade por omissão. Então, somados esses dois fatores, ou seja, o detalhamento do texto constitucional, a pormenorização do texto constitucional e essas várias ações, é claro que aumentou muito o trabalho do Supremo Tribunal Federal. Por isso que tudo, Zaidan, vai acabar parando na Corte Suprema do país, né? Tá certo. E é um barulho danado, né? Nossa, dá até um parafuso na cabeça da gente, né? Mas, presidente, o senhor é um homem que conhece o mundo, sabe? Como eu disse, o senhor é pacificador, conhece o mundo, sabe? O senhor é descendente, meus pais nasceram onde seus pais ou seus avós nasceram, eles vieram em 1931 do Líbano, todos eles lá do Vale do Bekaa, ali de Zarle, né, que fica ali no vale, e eu conheço bem como é que esse povo é sofrido, né? Agora, presidente, hoje nós temos guerra no Oriente Médio, que envolve lá Israel, está envolvendo o Líbano, a Síria, o Hezbollah, o Hamas, o Houthis lá no Iêmen, lá o Irã. Temos a guerra da Ucrânia, com a Rússia invadiu a Ucrânia. Presidente, essa geopolítica, presidente, aonde isso vai dar? Quando isso vai parar? Não vai dar em boa coisa, né, Zaidan? Sem dúvida alguma. Você sabe que a nossa Constituição, ela determina a solução pacífica de todas as controvérsias, tanto as internas como as internacionais. Mas o tema que você está levantando depende da ação de um organismo internacional, que é a ONU, a Organização das Nações Unidas, que nasceu precisamente depois da Segunda Guerra, né, para tentar soluções pacíficas entre os Estados. E eu lamento dizer, mas a ONU não tem tido uma presença muito eficiente. Você veja o número de conflitos regionais que você indica, né? E eu acho que até não tem tido uma presença mais significativa, Zaidan, por causa do tal Conselho de Segurança. Você sabe que o Conselho de Segurança é integrado por alguns poucos países. E cada país integrante, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, etc., eles têm o chamado poder de veto. Então, se um vetar uma determinada resolução da ONU, ela não pode ir adiante. E eu verifico que a ONU não tem tido a oportunidade de ser muito presente para evitar esses conflitos. E eu acho que aí, convenhamos, os países precisavam se unir, discutir isso na ONU, dar maior efetividade à ação da Organização das Nações Unidas para colocar nessas regiões tropas de paz, tropas que pudessem, aliás, não só tropas, mas também negociadores que pudessem negociar a paz e a solução pacífica dessas controvérsias. E aí, lamento dizer, mas não tem havido uma ação muito eficiente nessa área, né? Tá certo. Presidente, para finalizar a nossa entrevista, como se houver essas direita e esquerda? Se criou uma coisa tão medonha entre direita e esquerda, isso no Brasil começou a se enraizar, parece que são inimigos mortais. Como consertar isso? Pergunto para o pacificador do Brasil, Michel Temer. Olha, Zaidan, você sabe que eu sou absolutamente contra os rótulos, né? Esse rótulo de esquerda, direita, extrema esquerda, eles não existem mais. Na verdade, aliás, existem como rótulos, mas não como ação. Eu digo sempre o seguinte, interessante, ao cidadão comum, o que interessa é saber se ele está podendo sobreviver economicamente, se ele tem emprego, se ele tem condição de manter a família, é isso que interessa para o cidadão comum. Eu costumo dar o exemplo, viu, Zaidan? Vai a um sujeito que está passando fome e pergunta se ele é de centro, esquerda ou direita. Ele diz, eu quero um pão. Vai ao desempregado, ele diz, eu quero um emprego. Vai ao empresário, ele diz, eu quero financiamento e não quero muitos tributos, né? Ou seja, as pessoas estão atentas
e ansiosas pelo resultado. Se o sujeito se declara de esquerda, extrema direita, não importa para o cidadão comum. E, aliás, é interessante também, eu quero fazer esse comentário, muitas vezes se diz assim, bom, quem é de esquerda é a favor do pobre e quem é de direita é contra o pobre e a favor do rico. Isso é uma tese divisionista. Você no país tem gente mais bem aquinhoada, menos aquinhoada, você tem que conjugar esses vários setores. E é interessante, quando você examina a história política brasileira, você verifica presidentes tidos como de esquerda que prestigiaram muito o empresariado nacional, né? Ou seja, aqueles que têm mais riqueza, né? E presidentes de natureza liberal que prestigiaram muito a área social. Isto para revelar, não vou nominar pessoas aqui, mas basta raciocinar um pouco, mesmo nos últimos tempos, para verificar o acerto desta minha fala, né? Então, o que interessa para o povo é resultado. Se depois o sujeito disser eu sou de esquerda, eu sou de direita, tanto faz. Se eu tiver emprego, se eu tiver como sobreviver, se eu tiver como progredir, não importa o que o sujeito chega. Aliás, para o meu paladar jurídico e histórico, essa história de esquerda-direita, o Zaidan caiu quando caiu o Muro de Berlim. Quando caiu o Muro de Berlim, desmoralizou toda essa história de direita e esquerda, né? O que nos importa, aqui sim, eu quero salientar, é sustentar o regime democrático, né? A democracia é algo que gera liberdade das pessoas, portanto, sustentar o regime democrático contra qualquer autocracia, portanto, contra qualquer autoritarismo, acho que é o que me parece fundamental no país. Tem até presidente que diz que é casado com a democracia, né? Não vou citar nome aqui, mas já tem essas declarações. Presidente Michel Temer. Não, eu sou casado, eu sou casado, não sou amante da democracia, sou casado com a democracia. Não sou amante, sou casado com a democracia. Casado, bem casado. Bem casado com a democracia. Presidente, que mensagem o senhor deixa para o povo brasileiro nesse ano aqui, que não, parece que não vai ser fácil não, presidente? Mas é uma mensagem de otimismo, viu, Zaidan? O Brasil, você sabe, o Brasil passou por várias crises sociais, políticas, institucionais e acabou superando todas elas, né? O Brasil é um país que tem a possibilidade, não quero dizer que ele seja o país do futuro, mas o futuro é muito próspero para o nosso país, porque você veja, até conto uma breve história, que é fruto de uma conversa que eu tive com o Marcos Trujillo, que é um grande diplomata, economista, né? Ele mostra, viu, Zaidan, que daqui a uns 40 anos haverá mais 2 bilhões de habitantes no mundo, né? Hoje são 8 bilhões, vai para 10 bilhões de habitantes. E você veja, ele diz, é preciso alimentar essas pessoas. A China e a Índia, por exemplo, têm quase 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, tem pouca água. Qual é o país mais aquífero do mundo? Cada país, Qual é o país mais... Perdão? Cada país tem 1,5 bilhão. Cada país tem 1,5 bilhão, claro. Índia e China, né? Mas diz ele, qual é o país mais aquífero que existe no mundo? É o Brasil. Qual é o país com maior área agriculturável que existe no mundo? É o Brasil. Então você veja que o futuro para nós, em termos de alimentação para o mundo, tem um futuro brilhante para o país. Por isso que eu confesso a você, sem as dificuldades que são mais ou menos costumeiras aqui no país, mas a palavra ainda é uma palavra de otimismo. Vamos crescer, se Deus quiser. Presidente Michel Temer, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom fazer essa entrevista com você. Olha, maravilhoso. Cada dia eu aprendo mais com você. Está feito o convite, você vir comer aqui um almoço conosco. Você já veio aqui no ano de 1999. É verdade, é verdade. Mas com muito prazer, qualquer hora apareço aí, Zaidan, com muito gosto, viu? Tá bom? Muito obrigado, presidente. Um abraço a você e a todos aí. E bom 2025 para você e sua família. Se Deus quiser, igualmente. Um abraço. Obrigado. Outro. Tchau. Tchau, tchau. É uma bela entrevista, né? Que entrevista. Um homem sábio como Michel Temer, né? Pena que ele não é o presidente do Brasil atual. Ah, que saudade.
Tchau para vocês. Grande abraço. Jaque Laboratório, o melhor laboratório de análise clínica do litoral paulista. Lá você é atendido com qualidade, exames rápidos, todos os exames. Uma gama de exames você tem no Jaque Laboratório. Dá uma passadinha lá e fala com nosso amigo John.